Da lembrando eu me viro, né? Porque é assim que funciona os paranauês. Ai, que calor do caralho, velho. Meu Deus, eu nunca sei se tá certa a câmera ou não. Oi pra você de novo, eu sou a Jane e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Geeky Jane. Hoje pra nós falarmos sobre 5 plots mais chocantes, 5 plots mais inesperados nos animes. Tem um em específico aqui que não é um anime, que tá no mangá ainda, mas que futuramente, daqui uns 2, 3 anos, talvez venha a ganhar adaptação em anime, então eu vou considerar como parte, né, da história, essa história específica desse plot específico, então não briguem comigo porque que eu errei aqui, eu não, né, são uns plots que eu acho muito incríveis. Eu não vou colocar plots que todo mundo conhece, que foram, sim, foram incríveis, foram muito bem feitos, mas que todo mundo já sabe que isso aconteceu, todo mundo ficou surpreso, ou sei lá, os negócios já tá com Titan, todo mundo já assistiu, todo mundo já conhece. Aqui no vídeo eu quero falar sobre alguns dos menos conhecidos, alguns que me deixaram tipo, what the fuck, mano? Quando eu tava assistindo o episódio eu fiquei de boca aberta e me deixou what the fuck pra caralho. Eu queria trazer pra vocês, pra ver se vocês também ficaram bem WTF também. Já deixa o seu joinha pra apoiar o canal, o seu sub baratíssimo pra nós chegarmos a 1000 pessoas muito em breve. Eu estou muito ansiosa pra essa meta ser batida. Espero muito que dê certo. Eu tô muito ansiosa pra isso. Tem uma metinha, uma coisa bem exclusiva que vai sair. E eu já publiquei lá no meu Twitter, inclusive falando sobre o que é. Então se você não me segue, aproveita pra me seguir já. Tem muitas coisinhas muito legais que eu posto lá. E com certeza você vai curtir. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro anime que nós vamos falar aqui é Little Witch Academia, que é conhecido por ser o Harry Potter em anime, com garotas bonitinhas e magia e... é bem legal, é um anime muito legal. Em Little Witch Academia nós temos como protagonista a Ako, que desde sempre, desde criança, ela admirava a Shiny Chariot, que era basicamente uma maga, uma bruxa, e que ela usava os seus poderes, as suas magias, pra fazer apresentações pelo mundo inteiro, fazendo as pessoas sorrirem e acreditarem em sua magia, acreditarem no seu coração. É basicamente o poder do amor, da amizade. Acredite em si mesmos, que é magia. Mais infantis. E ela, desde criança, nunca teve tanta afeição com a magia, nunca teve uma conexão tão forte com a magia, tanto que acho que é a única personagem na história que não consegue usar magia direito. E ela precisa, ter toda uma jornada pra conseguir se tornar uma bruxa de verdade, como a Shiny Chariot. E logo no começo da história é apresentado pra gente a professora Úrsula, que é basicamente uma das professoras de uma academia de bruxas, que é pra onde a Ako vai pra se tornar uma bruxa profissional. Ela é claramente a mesma personagem. Ao longo de todos os episódios vai mostrando que elas têm alguma conexão, que elas têm alguma coisa ali que são... que ou ela é a mesma pessoa, ou tipo, ela tem alguma conexão com ela. Alguma coisa, um mistério a gente tá descobrindo ainda no meio da história. E aí, acho que no episódio 23 de Little Witch Academia, a Ako tá lutando contra a vilã final da história. E no meio desse rolê todo, ela é salva pela professora Úrsula, que chega com seus cabelos soltos, com um clima meio pesado. Nesse momento, a vilã da história tá falando que a professora Úrsula esteve mentindo pra Ako esse tempo todo. Começa a falar muitas coisas que a gente e ela mesmo não entende muito bem. E que em um determinado ponto, ela revela ser a Shiny Chariot pra protagonista, que entra em choque, tipo, como assim você é ela e você nunca me contou o que aconteceu? O fato dela não ter poderes, o fato dela ter nascido, crescido, se esforçando tanto pra ser uma bruxa e não ter poderes como todo mundo, é culpa dela, porque ela roubou os poderes da Ako quando ela era criança. Isso por si só já te deixa, what the fuck? Por quê? Tipo, ele não é, a protagonista não é literalmente um Zasta, uns Deku da vida de shounen, não é que tipo, ela nasceu diferente e aí ela vai evoluindo, ela literalmente... E acho que é o episódio 24 que basicamente é contado pra gente a história da Shiny Chariot, que ela era basicamente uma bruxa prodígio e que ela era muito, assim, alegre, e desde o começo ela sempre quis ser uma pessoa que trouxesse alegria às outras pessoas com a sua magia. Por conta do seu coração tão alegre, seu coração tão bondoso de querer trazer amor pros outros, ela conseguiu a Haste Brilhante, acho que é o nome do cajado dela, e que concedia vários poderes muito especiais pra própria Shiny Chariot, que futuramente, após se tornar uma bruxa profissional, uma bruxa formada na academia, ela veio a fazer vários turnês pelo mundo com as suas magias e trazia felicidade para todas as pessoas que estavam assistindo. Mas chegou um determinado momento em que as suas apresentações já não eram mais tão grande coisa pro público. As suas magias eram meio que repetidas demais nas apresentações e ela via muito nas redes sociais, na televisão, que todo mundo falava dela, mas que ela já não era grande coisa, que ela era meio repetitiva, as apresentações dela não traziam tanta felicidade quanto ela queria. E aí ela tinha um último recurso para passar esse desejo
essas pessoas. Só que isso traria consequências muito graves pra ela e pras pessoas que estariam assistindo. E então, em um show onde a Ako, a protagonista, está presente, e uma outra garota que também tá ali no grupo principal, que é a Diana, elas estão ali assistindo essa apresentação da Shine Chariot, e em um momento ali de tensão, ela usa essa magia, faz várias coisas, luzes brilhando, magia voando, coisas lindíssimas, maravilosas, que me lembra muito, inclusive, aquelas apresentações de Pokémon, que tem os Pokémons jogando poderes pro ar, e é uma coisa muito, muito bonita. E chega um determinado ponto que a personagem começa a voar em sua vassoura em direção à lua, e ela fala: acredite em seu coração, acredite em sua magia. E assim ela desaparece junto com a sua própria magia, com as suas próprias apresentações. Depois de um tempo, ela some das apresentações, ela para basicamente, misteriosamente para, na verdade. O que aconteceu, na verdade, é que a Shine Chariot, ao usar esse poder mágico, roubou toda a magia existente daquelas pessoas. Essa magia, ela basicamente tinha que fazer as pessoas que estavam presentes acreditar em seus corações. Era um poder, basicamente, de roubar o poder da autoestima, o poder de acreditar, que é algo que a Ako, a protagonista, tinha muito. A Diana, que era outra personagem, tem muito também. Isso foi roubado delas, tanto que a Diana, que é uma das principais, ela é uma garota nobre, nasceu super pica das galáxias, mas que teve seu poder roubado e atualmente é uma prodígio, mas ela teve que treinar um puta de um tempo até conseguir voltar aos seus poderes, e é uma coisa que a gente descobre e fica, what the fuck, mano, eu não sabia disso. E a Ako também, só que ela não conseguiu voltar aos seus poderes, ela não teve como, a sua magia não voltou pro próprio corpo. E descobrir isso é tão, assim, quebrou totalmente as minhas expectativas como espectadora de uma obra, de um anime que era pra ser, tipo, fadinhos bonitinhos e lições mais ou menos, tipo, coisas naturais de uma história de criança. Bum, teve do nada esse plot que eu fiquei... Eu entrei em choque. Gakkou Gurashi é um anime que tem muitos plot twists, inclusive no seu primeiro episódio. Parece ser um anime basicamente escolar, bonitinho, garotas fofinhas, e o plot twist do primeiro episódio, no final, é que, na verdade, tem vários zumbis, elas estão em apocalipse zumbi, só sobrou elas ali na escola vivas, sobrevivendo, e a protagonista, ela acha que tá ainda no campo da escola, que tá tudo certo, que tá tudo normal, mas o resto das personagens sabem que estão no apocalipse, e o anime vai passando o dia a dia delas nesse meio confuso, em que as outras acreditam, mas a protagonista tá nesse meio termo, meio que se auto-iludindo nesse rolê todo. Eu acho que um dos maiores plot twists acontece perto do final do anime, basicamente ali na metade pro final, onde nós temos um dos episódios onde a protagonista, a Yuki, ela tá em um processo de tentar entender o que tá acontecendo no mundo real, ela tentar entender que elas estão em um apocalipse zumbi. E nesse rolê todo tem uma personagem que aparece muitas vezes na obra e é muito importante, só que tem um plot twist sobre ela que é meio assustador, que é a única professora sobrevivente da história, que é a Megune. A Megune sempre se mostrou uma personagem, uma professora animada, uma personagem que os personagens não notam muito, é uma pessoa meio afastada, apesar dela ser muito extravagante em sua roupa, ela tá sempre caindo, tá sempre mostrando ser uma pessoa meio distraída também. E chega um ponto no episódio em que as personagens estão interagindo, discutindo sobre alguma coisa, e a Yuki, a protagonista, ela tá falando com a Megune, discutindo em voz alta, e é revelado pra gente que ela tá falando sozinha. A princípio você fica... Peraí, ela tá falando sozinha. E aí, em voz alta, é revelado pra gente que a Megune, a professora, nunca existiu. Na verdade, ela havia morrido durante o ataque na escola, durante o primeiro ataque, elas ficaram presas. E a Megune se sacrificou pra que a Yuki e as demais pudessem se salvar no terraço, e ela morreu virando um zumbi. E por conta desse rolê todo, que a Yuki, a protagonista, tinha um apego muito grande com a Megune, com a professora, e ela começou a imaginar, acreditar que ela continuava viva mesmo ela tendo morrido. É uma coisa meio bizarra. A princípio você não percebe isso, mas se você reassistir ou reler a história, reler o mangá, você percebe claramente essa personagem, as pessoas não falam com ela porque ela não existe, porque tipo, só a Yuki, que é a protagonista que vê ela, fala com ela, enquanto as demais ficam meio, parece que não enxergam ela. Tem vezes que ela some, desaparece do nada. Tem vezes que tipo, só a Yuki fala com ela só aparece nos momentos que a Yuki tá presente. A princípio você não percebe, mas quando você tem essa coisa jogada na tua cara, assim, ó, ela morreu, ela é um fantasma, ela não existe, ela tá doida, a protagonista tá louca, aí você fica... Eu acho que pra mim esse foi o maior plot twist possível, ao menos do anime de Gakkou Gurashi. Foi, tipo assim, eu entrei em choque. Tava tão em choque quanto a protagonista quando eu descobri isso. Esse aqui não é um plot de anime, exatamente, é do mangá de Kimetsu no Yaiba, então se você não leu o mangá, é um puta de um spoiler, assim, eu recomendo você dar uma puladinha, assim, sempre bom. Mas se você que leu o último arco de Kimetsu
e tá ligado no plot do Zenitsu, no plot do avô do Zenitsu. Você tá ligado nisso? Por favor, vem comigo, porque, nossa, foi absurdo. Estamos no último arco de Kimetsu no Yaiba, onde a galera tá se reunindo pra lutar contra o boss final, que é o Muzan, e lutar contra as luas superiores sobreviventes e os demais Onis. E aí, nesse rolê todo, o Zenitsu recebe uma carta que deixa ele meio pra baixo, meio distante. A gente não sabe exatamente o que é, porque a obra, o mangá nunca deixou claro o que era, mas ele parecia ter ficado bem abalado, meio triste, meio irritado, a gente não sabe muito bem. Até o capítulo 190, alguma coisa assim, que é a luta dele, do Zenitsu, contra o Kaigaku, que era o outro discípulo do avô dele, do outro discípulo do Hashira, do Pilar, do avôzinho dele, bonitinho, fofinho. Logo no começo a gente já tem uma revelação muito chocante, que foi a morte do avô do Zenitsu. Aquele que treinou o Zenitsu e o Kaigaku. O Kaigaku é aquele arrombado que jogou a pera na cara do Zenitsu do anime. Então, é aquele arrombadinho mesmo. O próprio avô do Zenitsu mandou uma carta pra ele, eu não lembro o nome do Hashira, desculpa. O velhinho mandou, se não me engano, um testamento, uma carta falando sobre ele, o motivo dele ter cometido seppuku, ter se matado basicamente, que foi o fato do seu outro discípulo, em busca de poder, ter se tornado Oni, e ele não aguentou, não suportou isso e cometeu seppuku. E foi um choque tão grande. Eu tava em prantos assim, lendo o mangá, tipo, mano, não, por quê? Esse foi o gatilho pro Zenitsu usar o seu poder sem fechar os olhos, sem dormir. Nossa, a luta do Zenitsu e do Kaigaku é tipo flashback, um pouco de luta, um pouco de porrada, e o Zenitsu vencendo ele assim com um insta-kill, tá ligado? Foi lindo demais, foi foda. Eu tava em prantos nos 5 capítulos da luta. Nossa, muito triste. Muito, eu entrei em choque, eu comecei a chorar. Plots de ReZero. Especificamente falando aqui da segunda temporada, que nós tivemos muitos plots, inclusive, tipo, cada episódio era um plot. No último episódio de ReZero nós tivemos uma revelação do Rosval, que ele revelou ter mandado assassinos para matar todos na mansão. Cara, é uma revelação pra você que assistiu. É que pra você que não assistiu não vai fazer muito sentido, porque é muita coisa pra explicar. Mas basicamente, o Rosval mandou matar todo mundo que tava na mansão, que eram pessoas importantes pra ele. Na hora que é revelado isso pra você começa a torcer a cabeça, tipo, peraí, você mandou matar as pessoas que você gosta, as pessoas que eu gosto, as pessoas que estão trabalhando por você. Mas eu fico muito triste, eu fiquei muito irritada. O Subaru me representou tanto. Por último e não menos importante, esse aqui é o plot que acho que todo mundo conhece, é impossível você não conhecer isso aqui. Essa história, esse episódio, basicamente, que é um puta de um plot. Se eu não me engano, é o primeiro plot de background de personagem de Pokémon. Eu acho que é o episódio 23 de Pokémon clássico, que é a história do Miau. O episódio que, basicamente, nós descobrimos que ele era um gato de rua, aí ele foi ajudado por outros gatos a sobreviver e tal. Aí ele conheceu a Meowth, não me lembro o nome dela, mas era uma Miau fêmea, e que ele se apaixonou, ela era toda chique, não sei o quê. E, basicamente, pelo que deu pra entender, ela gostava de criaturas, de seres que andavam sobre 2 pernas e falavam, ou seja, seres humanos ricos e que faziam as vontades dela. O Miau, a fim de fazer as vontades dela, de, conquistar a Best Girl, foi lá e começou a estudar. Ele começou a ler, o arrombado começou a aprender leitura, ele estudou pra caralho, pra aprender a falar, pra aprender a ler como os humanos. Daqui a pouco ele tava treinando pra ficar de pé. É uma cena tão triste que tem uma musiquinha de fundo muito triste e muito foda. Chegou o momento dele se encontrar com a menina. Ela vai lá e troca ele, trai ele lá, faz os paradão e tudo. Mano, mas me deu um ódio tão... Tipo, esse episódio é um plot por si só, porque além de dar um plot de, tipo, a equipe Rocket tem um background, uma história, tipo, a Jess, o James e o Miau tem uma história tão triste, com, tipo, plots atrás de plot, você fica, mano, meu Deus, é um episódio super triste, cheio de plot twists, incrível, e que, nossa, me marcou muito. Até hoje eu nunca vou esquecer de eu criancinha assistindo Pokémon, chorando, querendo matar aquela Miau arrombada, e todo mundo tava fazendo mal pro Miau, não merecia. Não merecia isso, mas deixa aí nos comentários outros plots, por favor. Marca lá em cima que é plot de tal anime, de tal mangá, e deixa espaço pra ninguém, se bater. Mas deixa aí se algum desses plots vocês já esperavam, se algum desses plots vocês ficaram what the fuck. Muito obrigada a você que viu o vídeo até aqui. Já deixa seu likezinho pra apoiar o canal. Você tá baratíssimo, por favor, que vai me ajudar muito mesmo o seu sub. Uma boa semana pra você.